Bom, pessoal, boa Oi. tarde. O Grupo Espírita Boa Nova, vamos estudar hoje o livro Libertação, capítulo 2, a palestra do instrutor, tá na data de hoje. E os créditos, Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. E Francisco Cândido Xavier, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. A mensagem é 111, né, Vanderlei? 111. Aí você lê, Pablo, Pois não. e você aguarda a prece depois que você comenta, tá bom? Tá bom. Vamos lá, capítulo 111, né, Orientadores do Mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? João, versículo 3, capítulo 10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espíritas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles mesmos próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez em que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre as realidades existenciais da vida. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe diz respeito. O professor apenas teórico precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformando em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito, vamos lá. Entretanto, eles orientam outros e se conduzem na vida dos nossos irmãos em unidade. Considerando essa circunstância e se tratando de um problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. Emmanuel. Bom, gente, então vamos unir nossos pensamentos, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Muito obrigado por mais esse dia cheio de oportunidades de colocar os teus ensinos em prática. Ensinos tão esclarecidos pela doutrina espírita, o Consolador que o Senhor nos prometeu. Ampara, Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs que envolvemos, todos que estão em nossos pensamentos, todos que estão passando por dificuldades, que todos tenhamos coragem, paciência e resignação para passar pelas dificuldades que são tão necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Senhor, que os ensinos que vamos receber nessa reunião, nós consigamos assimilá-los, refletir sobre eles e aplicá-los no nosso dia a dia. Sabemos que não basta só nos instruir, precisamos aplicar e praticar. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que temos, que assim seja.
Pode comentar, tá, Pablo? Tá bom. Bom, pessoal, é engraçado, né, que esse capítulo parece que a gente está falando da reunião agora das 11 horas, né? Acho que tem um paralelo entre eles. E o que a gente estava dizendo, e aí corrobora mais ainda, é que independente da nossa posição, né, do nosso poder, do nosso status financeiro, né, e por aí vai, se a gente não tiver uma fé inabalável, né, na pluralidade das vidas e na justiça de Deus, vai faltar alguma coisa para a gente. Uma hora ou outra, a gente vai se dar conta de que nem a fortuna, nem o poder, né, nem a questão do conhecimento preencher a gente. A gente precisa de um lado de fé, um lado espiritual, e exercitar também os ensinamentos de Cristo. Então, é legal, né, que Nicodemos era um fariseu, senhor da lei, né, super respeitado, e foi um dos únicos que aceitou, né, e entendeu de fato a mensagem de Cristo. Só que ele não teve, né, a atitude de seguir Cristo. Inclusive, Cristo chamou, né, Nicodemos para participar, né, com ele do progresso da palavra, etc. E ele não teve acho que não vou falar a coragem, né, mas ele não conseguiu trocar a vida dele para seguir Cristo, né, abdicar dos títulos, abdicar, né, fariseus em prol da verdade de Cristo. E aí isso explica também, né, que não adianta nós termos títulos, né, nós sermos chamados, né, de profetas, no caso aí de Nicodemos, etc., e não aplicar a verdade de Cristo, né? Então, acho que esse é um pouco do que eu entendi aí da mensagem que quis passar para a gente aqui, tá? Eu não sei se é a minha internet, mas eu estou vendo vocês tudo congelando. Vou passar para o Vanderlei conduzir o estudo da tarde de hoje. Peraí, seu áudio está fechado, tá? Vanderlei, a gente não vai voltar lá no finalzinho do primeiro capítulo, não? Não. Não? Que eu Já anotei acabou. aqui. Tá ótimo. A gente trabalhou bem o final. Tá bom. Tá bom? Ok. Sei que tá. Tá pequenininho, né? Muito esperto. João Emílio, a Vera está dizendo que eu estou muito esperto. Eu concordo com ela. É um bom professor. Eu também concordo, inclusive a letra. Está excelente o tamanho. Isso aí. Aí. Bom, vamos lá. Eu vou pedir. Vou pedir para o João Emílio ler, né? Tá ótimo. Bom, Emílio. Então vamos lá, começar o segundo capítulo, a palestra do instrutor. Nossa, se aquela conversa já foi grande, só foi boa, imagina uma palestra dele, né? Essa aí é do outro, né? É do outro, tá. O outro foi o Flacos, esse aqui é o Gúbio, né? Uhum. Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim os olhos lúcidos, acentuou. Para muitas criaturas,
é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior, e enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras do ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam assim verdadeiras cidades que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns aos outros. Tá bom. Vamos comentar isso aí, né? Uma coisa que veio na minha cabeça na hora que eu li isso foi que você não sabe o que você não sabe. Então a pessoa vive aquilo, né? Aquele tipo de vibração, para ela é difícil entender, né? E eu me coloco nisso, como é difícil conversar sobre uma coisa que você não conhece. Então eu não conheço o que o Jesus sente. Então a gente acaba ficando assim, puxa, será que vai ser tão bom quanto é aqui na Terra? Será que, né? Aí a gente tem essa dificuldade de projetar sentimentos. A gente até outras coisas a gente consegue projetar, mas o sentimento eu acho que é difícil. Então, todos nós, a gente de alguma forma está preso à nossa elevação, né? E isso acontece também com pessoas, com espíritos que ainda estão presos não só a não entender o futuro, mas como presos também a esses sentimentos de vingança, né? De essa resistência, né? De tentar se desfazer dos vícios, né? E até, por exemplo, de repente uma pessoa que mora numa cidade mais simples e tudo, e não conhece outras coisas melhores, talvez ela ache que aquilo é o melhor lugar do mundo, igual o peixinho vermelho da introdução. Aqueles peixes, eles só conheciam aquilo, né? Então, para eles não tinha nada melhor que aquilo. Eles riram do peixe vermelho que contava sobre as coisas que ele viu. Então, e ele até coloca ali que por causa disso, os espíritos dessas condições, né, que eles são conduzidos por mentes mais fortes que a deles, né, e eles determinam o que vai ser feito da vida deles. Então a pessoa, às vezes, ela quer ser livre e ela acaba presa por uma pessoa mais tirana ainda. Ela tem a falsa ilusão de que ela está fazendo o que ela quer, mas tá sendo bem claro aqui que quem determina o que vai ser feito não são essas pessoas, são esses gênios, né, que conduzem as outras pessoas. Então é bem complicado, né? É uma situação muito, muito curiosa que a gente se coloca às vezes, né? Principalmente essa questão da liberdade, eu faço o que eu quiser, a vida é minha e tudo. A gente não sabe o erro que a gente está cometendo, né? E deixando a nossa vida ser conduzida por pessoas que não querem o nosso bem, mas só o bem de si mesmos. Quem quer comentar mais alguma coisa aí? Aberto aí. Vanderlei, Diga. eu achava que depois dessa frase aqui, ó, para muitas criaturas é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Aí parece até que a gente ouve
a pergunta de Jesus a Nicodemos: és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Porque quantos psicólogos, quantos médicos, quantas pessoas que têm um papel importante na sociedade, que cuidam de coisas importantes, né, da vida de relação das pessoas, são dedicadas, se soubessem dessa arregimentação, tivessem uma noção da vida além da matéria e da influência que isso exerce sobre a saúde, sobre os pensamentos, né? Isso aí como quando isso for levado em conta, quando a humanidade estiver acordada e desperta para essas verdades, até esses pontos que o Espiritismo vem a divulgar, apresentar, acho que a caminhada vai ser muito mais ampla, né? A auxílio, a cura, a mudança de comportamento levando isso em consideração, né? Eu estava pensando exatamente o que a Salete trouxe, né? Que se as pessoas tivessem interesse, né, em buscar saber a sua origem, né, a sua destinação, qual o seu papel, o que estão fazendo aqui na Terra, elas realmente poderiam usar, assim, conhecesse a realidade espiritual, poderiam usar da sua totalidade como ser espiritual para cumprir melhor as suas tarefas aqui na Terra, né? Seja qual for a tarefa delas, elas poderiam ser mais determinadas, né? Teriam menos conflitos, né? Como a Salete lembrou, as pessoas viveriam melhor usando, né, dessa inteligência, até inteligência emocional mesmo, né? De compreender melhor o que fazem aqui na Terra, em família, na comunidade, na política, elas poderiam agir, porque ninguém se interessa muito por sua realidade espiritual, né? Não há esse interesse, da maioria das pessoas, não há esse interesse, né? Então, elas abafam isso não passa pelo consciente delas, porque é abafado até pelos títulos, por terem cargos, né, importantes, elas realmente não se interessam, né? Tá bom. Quem mais? Vanderlei, a parte, né, onde falam ali, onde organizam assim verdadeiras cidades, né, em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem mergulhadas de si mesmas, né, e por aí vai, me deu um estalo assim, me deu conta do trabalho, né, em que, né, os espíritos de luz incessantemente têm que ter, né, de resgatar esses irmãos, de aconselhar esses irmãos. Então, isso, né, também mostra para a gente que o trabalho ele é incessante, né? Independente do grau de elevação, nós temos que ter essa ciência de que vão ter, né, talvez irmãos em situações, né, piores que a nossa e obviamente melhores que a nossa, e de que a gente tem que ter, né, também um grau de caridade para eles, né? Então, quando eu olho ali, né, e vejo que verdadeiras cidades se formam, eu acho que traz justamente o que nessa Salete e ela falaram para a gente buscar né, o nosso conhecimento espiritual para que não estejamos nessa cidade, e sim ajudando os que estão lá, né? Então é um grau de responsabilidade também muito grande. E eu acho que também ser incrédulo, né, não acreditar no futuro, acredito que é o caminho mais fácil. Né? É muito mais fácil a gente tampar o sol com a peneira e dizer que não, eu vou morrer aqui e acabou, do que realmente a gente se mudar, aceitar, né, e ter a humildade de entender que, né, nossas atitudes e pensamentos também estão errados e de que a mudança é necessária. Né? Então, se tornar de fato, né, um cristão, né, de verdade é doloroso, não tem jeito, né? Mas a gente tem que passar por isso. Uma hora ou outra a gente vai passar por isso. Então, que seja agora, né? Isso aí. Mais alguém? Vamos ver algumas coisas aqui.
Ele está falando da dificuldade para muitas pessoas de compreender como esses espíritos usam a inteligência, né, esses espíritos perversos, como eles se reúnem usando a inteligência, a força mental, né? Exerce uma vontade, a vontade deles é vigorosa também, na construção disso tudo. E ele compara, falando entre ele e o André Luiz e Eloy, né? E que envolve a nós também, né? Se nós nos situamos distantes da santidade, nós estamos distantes da santidade, apesar dos nossos propósitos superiores, que já orientam a nossa vida, né? A gente tem vontade de avançar espiritualmente, né? De elevação, mas não alcançamos ainda a santidade, né? Eles também, eles, em piores condições, né? Estão nesse estado aí, né? E usando a inteligência. Então, nós temos que usar a inteligência para reconhecer o caminho que nos leva, que nos conduz à felicidade, né? É interessante, você falou aí que é o caminho mais fácil. Não, aparentemente é o caminho mais fácil, mas é o caminho que não leva a lugar nenhum. Não é o mais fácil, né? É o mais cômodo ficar parado do que avançar, né? Ele coloca aqui, se a gente não alcança a santidade com facilidade, o que nós podemos imaginar dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Quer dizer, a pessoa se entrega à ignorância e se entrega à maldade. A gente vai observar que nesse grupo de espíritos que estão ali, há muitos que serviram nas hostes cristãs, que tinham conhecimento do Evangelho, da vida de Jesus, né? Mas se deixaram prender nas teias da ignorância, julgando, incentivados por outras ideias, que eles estariam muito bem, apesar de fazerem barbaridades nas hostes religiosas, né? Maldade e implantando a ignorância para os outros e sustentando neles, que é uma ignorância imaginar que aquele que disse que nos 10 mandamentos não matarás, eles matarem, eles torturarem e tudo mais. Então, são almas que têm uma inteligência, né? Mas têm um orgulho, um egoísmo feroz e que se deixam prender. O egoísmo e o orgulho, eles têm uma... Se a gente se deixar, eles tomam conta da gente, nos paralisam, né? E é o que ele diz aqui, ó, não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Ou seja, estão muito presos à matéria grosseira, né? E na matéria grosseira, eles têm muito o quê? A visão dos prazeres do corpo, do poder sobre os outros e não sobre si mesmo. Quer dizer, o poder na Terra é muito... a gente pode entender o poder na Terra como o poder sobre os outros, né? Entendeu? Os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo, pelas armas que possui. Mas é um poder que se define sobre os outros países. A pessoa que desfruta de uma posição de poder aqui na Terra,
esse poder é medido, a força do poder da pessoa, pelo que ele pode fazer e pelo que ele impede o outro de fazer, né? É um poder sobre os outros. Ele não conhece região mais elevada que a esfera carnal. Quer dizer, o corpo físico é aquela questão da prisão pelos prazeres materiais. A riqueza pelo poder que a pessoa desfruta, né? O poder político também. Então, as pessoas buscam o poder sobre os outros, né? Isso aí são laços vigorosos que se formam, a pessoa fica... A gente lembra, por exemplo, o caso de Napoleão Bonaparte, né? Que era a reencarnação de César, que vinha para uma tarefa importantíssima. Mas chegando aqui, o poder sobe a cabeça. E ele perde a tarefa dele, ainda não cumpre a tarefa dele, talvez parcialmente algumas coisas, e se distancia, né, da elevação necessária. Então, olha o que ele diz: enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior. E enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, eles têm um poder sobre essas pessoas. Essas mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Então, eles vivem um clima tóxico, né? É o ódio, o poder de esmagar o outro, de humilhar o outro que tem dívida também. Então, é uma vibração terrível. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas ante quaisquer manifestações da divina luz. Olha só, esse estudo aqui também está profundamente ligado àquela ideia de céu e de inferno, né? Que a gente vem estudando no ESD da agremiação. Veja só, eles estão ali, eles estão sofrendo ali, não porque eles estejam ali. Eles estão sofrendo ali, eles estão ali porque eles se juntaram por semelhança, por simpatia, né? Por afinidade. Então, os espíritos atormentados, eles se atraem. Os espíritos elevados se atraem, estão em posição mais elevada. E esses daí, eles se juntam, e o que eles conseguem fazer é o quê? Eles conseguem exteriorizar as sombras em que eles vivem interiormente. Ou seja, o estado de alma deles, trevoso, de sentimentos inferiores, que não abre espaço para a luz que dormita dentro de cada um deles. Eles fecham, bloqueiam. Então, a sombra que existe dentro deles se exterioriza onde eles se reúnem. Então, o inferno que a gente vê, que eles estão ali, são cidades terríveis, em que predomina essa dominação cruel, né? A gente olha ali, é o resultado do mundo interior deles, tanto dos que são humilhados quanto daqueles que humilham, tanto dos que sofrem a ação violenta deles quanto aqueles que violentam os mais fracos. É o clima que eles criam. E Deus os reúne, né, os coloca nessas condições que eles mesmos criaram. Quer dizer, eles não têm que criar nada. Agora, quem são os maiores sofredores ali?
São aqueles que sofrem a violência dos que comandam ou são os que comandam? O que vocês acham aí? São os que comandam. São os que comandam, né? Penso assim, né? Por quê? Porque os que comandam, eu diria, quem está sofrendo a violência, de alguma forma, ele está resgatando ali, ele está passando por experiência de dor, e aquilo ali vai, provavelmente, aí vai levá-los a umas reflexões. Agora, quem está ali fazendo aquilo, estão mais endurecidos, estão pessoas ainda impermeáveis, eles não... eles estão naquela condição de que eles são os opressores, né? Então, eu penso que aquele que está nessa postura aí, ele é mais infeliz do que o outro que está sofrendo. Eu penso isso, o porquê, eu não sei explicar bem, não, mas o que eu penso é que eu acho que eles ainda estão muito... eles estão praticando o ódio, eles são aqueles que praticam, outros estão sofrendo, mas eles estão praticando, então eles estão aumentando mais o sofrimento e a dor deles. Não sei se é por aí, mas é mais ou menos isso. Eu entendi que esses que estão sofrendo, esses que estão em compacto de almas juntas, são aqueles que estão sofrendo por suas culpas, né, pelos erros que eles praticaram. Mas aqueles que estão se utilizando deles para dominar são cruéis por natureza. Eles fazem aquilo pelo simples fato, pela crueldade em si, né? Se aproveitam dessas almas que estão carregando essa culpa para usarem do poder que eles trazem dentro deles, né? Agora, quer falar? Pode falar. Não, o que eu acho também eu acho que foi Emmanuel que disse, né, que sempre quem pratica o mal está numa condição muito pior de quem recebe o mal, né, de quem sofre. E também talvez porque a criatura criada pelo Criador para o amor se dirige a sua energia, a sua vontade para o mal, ele está sendo antagônico à própria destinação dele, antagônico à felicidade, indo em direção, usando suas forças para a construção da sombra, do sofrimento, né? O contrário sofre, mas na construção da luz vai exigir sofrimento e esforços, mas vai valer a pena, né? Isso aí. Vem cá, qual é a natureza desses espíritos, esses gênios da impiedade? Qual é a natureza desses espíritos? É de Deus? A natureza dele é a natureza divina? Hein? Natureza. Eu gosto quando o pessoal responde perguntando. Porque a gente não tem muita certeza, aí a gente faz uma pergunta para desculpar, entendeu? Mas eu penso o seguinte, eles são filhos de Deus. A natureza deles é divina. Só que eles estão agindo ao contrário da natureza deles. Que todos nós somos de Deus. Então, eles estão agindo contrário à natureza deles, que é de origem divina. Pelo menos eu penso assim. Agora, são espíritos endurecidos, né? Estão nessa condição, mas não são assim. Eles estão nessa condição, mas a natureza dele é divina. Eles fazem o mal a quem, hein? A eles mesmos. Só a eles. E aos filhos de Deus que estão subjugados a eles, ao universo, que eles deixam de fazer o trabalho que eles estão querendo. Enquanto eles estão fazendo isso, eles estão deixando de construir, quando, na verdade, foram criados para isso. Estão deixando de construir, estão deixando de crescer. Então, está fazendo mal também para o universo, para aqueles que estão subjugados a eles, e para eles também. Estão fazendo o mal para eles, né? Se eles estão indo contra a natureza deles, se a natureza deles é como disse Jesus, né? Sois filhos da luz, vivei como filhos da luz. Então, se eles são filhos da luz, e são mesmo, né? A natureza deles, verdadeira, é a luz. Então, cada vez que eles fortalecem as trevas, que eles sufocam a luz dentro deles,
eles estão fazendo mais mal a eles do que aos outros. Só que esse mal que eles fazem a eles mesmos, eles não percebem o mal que eles estão fazendo a eles, até que um dia eles comecem a perceber isso, como o Gregório depois começou a sentir, né? Ele sentiu que, olha, isso aqui não está funcionando, né? Domino todo mundo, mas não domino a mim mesmo, né? Infernizo a vida de todo mundo e a minha também, porque eu estou ali naquela situação difícil. Não tenho paz, né? Então, é uma coisa que cansa, porque esse tipo de atividade, ele não sustenta a vida é sustentada pelo amor. Então, a pessoa ela não morre porque é imortal, mas ela está lutando para retirar de si as condições de vida, embora tenha uma inteligência brilhante, mas não sabe utilizar essa inteligência, não raciocina, não reflete, né? Nenê, uma dúvida. Vou fazer uma pergunta. Assim como os homens do mundo que estão na conquista dos poderes e aparentemente mostram uma felicidade, para eles também, acho que eles conquistam aquela felicidade. Não é que o poder do mundo seja ruim, não, mas é o como você vai usar esse poder e o que você está fazendo com ele, e a maneira com que você vai adquiri-lo. Mas a gente, olhando assim, aparentemente as pessoas estão felizes. Talvez elas não se percebam que elas estão infelizes, porque aquele momento que elas estão vivendo cria uma ilusão. E aí ela vive nessa vida achando que ela está feliz e para eles estão felizes nessa conquista. Esses espíritos também que estão nas trevas, infelizes, aí eu falo aqueles espíritos, não é os que estão subjugados, mas os que têm esse poder, que mandam, eles também têm essa ilusão de felicidade. Tem alguns espíritos que até, se não me falha a memória, eles meio que neutralizam o campo do sentimento. Há uma neutralidade aí no campo do sentimento para não sentir. Aparentemente, eles vivem uma felicidade. Isso não postergaria o processo deles de mudança, de transformação? Que, por exemplo, aqueles que estão subjugados, eles vão sofrer, chegar uma hora que a dor vai fazer com que eles reflitam e tentem mudar. Mas esses que estão nessa posição de domínio, a princípio, e aparentemente nessa posição de felicidade, essa posição dele não posterga cada vez mais, e aí não mantém eles nessa ilusão, e aí talvez ficaria, eu me lembrei agora dos 10 mil anos, paralisados. Quem sofre assim, uma hora eles vão sofrer, mas tem muitos que já estão há um bocado de tempo, né? Bom, essa é a minha reflexão aí, que eu fico pensando, entendeu? Essa condição faz com que eles se mantenham lá, assim, milenarmente. bom, a gente eu não diria que eles sentem uma felicidade. Eu diria que eles sentem prazer. Eles têm um prazer. Quer dizer, a pessoa que humilha o outro, ela tem prazer nisso, né? O torturador que tortura uma pessoa tem prazer nisso. Mas a gente não pode chamar isso de felicidade. É um prazer doentio, é um desvio da alma, né? E eles, isso que você está dizendo é um fato. Eles anestesiam a consciência. Olha, quando a gente vê o que ele diz aqui, ó.
E diz aqui uma coisa interessante. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas ante quaisquer manifestações da divina luz. Então, a gente observa que, e lá em cima, enleados em força de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior, e enquanto mentalidades frágeis e enfermizas se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Então, esses espíritos, eles... a consciência vai batendo, eles cancelam, não ouve, anestesia a consciência. Então é como se não sentisse, mas sentir é importante para o espírito. Assim como ele não sente o remorso, ele não sente também a felicidade que o amor oferece à pessoa. A felicidade só é conquistada através do amor vivido pela pessoa. Então, quando a pessoa não sente nada, então por isso que os espíritos dizem que quando o espírito começa a sentir remorso, isso já é um avanço, porque é uma sensibilização da alma. Ela sentiu alguma coisa. Então, o que eles fazem? Eles procuram não ouvir, não sentir, né? Não ouvir a voz da consciência. Vão. Aí eles ficam numa posição que você não pode dizer que aquilo é uma felicidade, mas é um estado que os espíritos superiores... o que é a consciência? O que é? É a lei de Deus dentro de nós. É a presença de Deus dentro de nós. Como é que a gente pode ser feliz sem ouvir uma voz interior que fala a vontade de Deus? É impossível isso. Então a pessoa o espírito tenta conseguir se esconder de si mesmo. Se esconde de si mesmo. Eu estava ouvindo agora uma entrevista de um economista que leu o Dostoiévski. Então ele falou, né, Vera? Ele falou de um dos personagens daqueles irmãos, ele fala Karamazov. Eu sempre falei Karamazov, mas ele deve estar certo, é mais esperto que eu. Caramba. Aí ele dizendo que um deles, ele diz no livro que a pessoa tem coisas que a pessoa conta para os outros. Tem coisas que ela faz que ela só conta para algumas pessoas, esconde de outras. Tem coisas que ela faz que ela não conta nem para si mesma. Então, esses espíritos estão nessa condição. Eles não reconhecem o que estão fazendo, assim, não reconhecem... aquilo lhes dá um prazer, é uma espécie de poder. Veja, a criatura de Deus, o espírito criado por Deus, ele é conduzido, à medida que ele evolui, ele desenvolve um poder muito grande. Veja Jesus. Jesus tem o poder de criar um planeta. Agora, para conseguir isso, tem que iluminar muito a própria alma e se aproximar de Deus. Eles têm essa ansiedade de ter o poder lá no mundo espiritual. E aqui na Terra também. Desfrutar do poder, poder fazer, poder dizer não, poder prender, poder torturar, matar, poder distribuir os recursos. Isso é o poder. Mas ele não entende que esse poder daqui é transitório. E de lá do mundo espiritual, dele, não significa, não chega aos pés do poder que ele pode ter.
não é o poder de fazer ficar doente, de enlouquecer. Jesus mostrou o poder dele aqui. Curou doentes, curou loucos. Esse é o verdadeiro poder, levantar a pessoa. Derrubar a pessoa, a coisa mais fácil que tem. É fácil, o trabalho deles é fácil. Trabalha com pessoas frágeis, com espíritos fracos. É fácil derrubar os fracos. Difícil é levantá-los. Então, Jesus levantou Maria de Magdala. Todo mundo afunda Maria de Magdala. Ele levantou. Quer dizer, ele levantou como? Ele deu a mão. Agora, ela, ouvindo os ensinos dele, se levantou. Você despertar na pessoa a vontade de se levantar, isso é poder. Então, eles se satisfazem com um poder ridículo. É um poder ridículo. Eles não percebem como eles desmerecem a eles mesmos fazendo o que fazem. Que com a mente que eles têm, com a inteligência que têm, poderiam fazer coisas bem melhores do que isso. Mas eles se satisfazem com aquilo para dizer. Por quê? Porque eles sabem que para mudar o foco de vida, a direção da sua vontade, aí, meu filho, ele tem que ter muita coragem. Muita coragem sobre si mesmo. Uma coisa é você ter coragem para enfrentar os outros. Outra coisa é ter coragem para enfrentar as sombras que estão dentro de você. Então, essa vida que eles têm é uma ilusão, é um prazer que um dia vai cansar. Por isso que Deus deixa o cara ficar 10.000 anos, porque ele confia que aquela luz que está dentro dele, aquela luz, ele vai sentir falta daquela luz. A vida, né? Que nós não fomos criados para viver na sombra, nas trevas. Nós fomos criados por Deus para a luz. Veja aqui, ele diz assim, organizam-se verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de alma que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Apareceu a luz, eles se escondem. Lembra André Luiz descendo lá de nosso lar, para vir à Terra, vem para aquela situação, e eles percebem, André Luiz percebe que está cheio de luz. E eles veem espíritos nas sombras lá, começam a fugir deles. E aí o orientador dele diz, não, vamos diminuir a luz nossa. Porque quem vive nas trevas teme a luz. Porque a luz nos desvenda para nós mesmos. Não é isso? Eles fazem as sombras, fortalecem as trevas, porque nas trevas você não tem que se ver. Né? Mas a alegria, a felicidade de você estar numa reunião, por exemplo, numa comunidade como o nosso lar, e que você vê descer a resposta das esferas mais altas, nas horas de prece, descer aqueles flocos de luz, isso é uma felicidade que eles não percebem. E nós podemos dizer que junto a eles tem luz, mas é como se eles ficassem cegos, não enxergassem, não veem. Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns nos outros. É um negócio terrível, né? Aí eu fico vendo o seguinte, se a pessoa caiu, levanta, né?
se você for entrar nesse processo de desarmonia, ela vai cair no padrão vibratório dela e ela vai ficando nessa faixa aí. Porque, às vezes, a pessoa comete... Eu fiquei me lembrando daquele homem lá, lá do irmão Jacó, que ele foi lá atravessar a ponte, ele tinha cometido um homicídio, e aí, quando ele ia passar aquela ponte, os espíritos começaram a recriminá-lo, a induzi-lo, né, a paralisia. Aí o Bezerra fala, ó, você errou, mas você você se transformou, você se modificou, você mereceu estar conosco, você se mantém o teu pensamento firme, vamos junto, porque se ele fraquejasse ali, ele ia para aquela faixa, ele caía o padrão vibratório e aqueles espíritos poderiam dominá-lo. Mas o que eu fico refletindo, às vezes, é isso. Às vezes a pessoa comete um equívoco, não adianta entrar na questão do remorso, na lamentação, equivocou, vê onde que está errado e corrige e vai para frente. E cair, né, ainda é peculiar a nossa condição espiritual. É importante estar na vigilância, mas se errou, sai dessa faixa de vibração, porque senão você sempre influencia esses grupos aí, e aí depois para sair fica mais difícil. Procede o que eu estou dizendo? Depende aí. Por exemplo, o remorso significa o reconhecimento dos equívocos, né? Esses espíritos aí que dirigem essas organizações, eles não têm remorso. Não têm remorso do que fazem. Agora, não pode você reconhecer o erro, ficar no remorso, sentar no meio-fio e ficar chorando a vida toda. Não dá. Tem que fazer o que esse rapaz fez, esse espírito fez. Ele matou e mudou a vida dele. Transformou a vida dele e fez por merecer aquela ajuda. Porque o Bezerra chega para ele, ó, nós sabemos que você matou a pessoa, mas sabemos o que você fez de bem depois. Então, os espíritos, a lei de Deus não está para esmagar a pessoa que errou. Está para corrigir a pessoa. Se a pessoa começou a se transformar para o bem, isso conta. Não é assim, você fez um mal, aí está perdido para sempre? Não. Você fez o mal, você se esforça para... Se você fez o mal, se arrepende, cria um remorso, para, não faz mais nada, você continua mal. Agora, se você reconhece, sente remorso, sente que está culpado e modifica a vida, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Né? Então, é importante essa mudança. Paulo de Tarso foi um criminoso, Saulo de Tarso. Quantos cristãos morreram nas mãos dele, amando dele, ou por omissão dele? Quantos? Muitos. É quando Jesus foi buscá-lo. Aí quando ele percebe, o que ele faz? Ele muda a vida dele. Transforma, faz o bem a vida toda. Ele resgata muita coisa. Então a gente não pode ficar... É bom que a gente olhe para dentro para ver os erros que nós cometemos. Analisar mesmo. E ver se a gente ficou feliz mesmo com o conhecimento que a gente tem fazendo aquilo. Não ficamos. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer mudanças, né? Esforços. Tá bom? O prazer que as coisas dão, a pessoa confunde com felicidade, mas o prazer, ele não sustenta a alma, não alimenta a alma só. O prazer nesse sentido, né,
O prazer como finalidade. A finalidade é a felicidade. Em tudo nós podemos encontrar prazer. Prazer em servir, prazer em se alimentar, prazer em ter um relacionamento afetivo, né? Mas temos que ver as condições que Deus criou para nós. A gente olha o nosso instrumento, Deus me deu mão para quê? Para matar? Para esmurrar? Deu mão para levantar os outros, né? E a mim mesmo. Eu nunca tinha parado de pensar nessa coisa do prazer e da felicidade. Para mim é meio que novo. Nunca parei para refletir sobre isso, entendeu? Essa coisa do prazer e essa coisa da felicidade. A felicidade, ela dá prazer à pessoa. Mas o prazer não necessariamente significa felicidade. Você imagina, você sentar lá, ouvir uma palestra dessa daqui do Google, dá prazer, né? Ouvir Jesus pregando dá prazer, dá felicidade. É um momento feliz. Agora, dizer com isso que o prazer físico, por si só, vai representar a felicidade? Não. Só se nós estivermos amando responsavelmente, né? O poder, ele pode dar prazer se você usa o poder para beneficiar as pessoas. Dá prazer. Né? Aquele caso daquele empresário, a gente já contou várias vezes, do Divaldo contou, que ele foi assistir a palestra do Divaldo e depois pediu o Divaldo para conhecer a indústria dele. Foi lá, mostrou aquilo tudo. E falou para o Divaldo, isso aqui não serve nada para mim, porque eu estou com câncer, eu vou morrer em não sei quanto tempo. O Divaldo falou assim, então, você faz alguma coisa pelos seus empregados. Aí, outro ano, o Divaldo voltou, mostrou, foi lá, ele não tinha morrido ainda. Mostrou a indústria. Aí eu fiz isso, arrumei escola para as crianças, os filhos dos trabalhadores, vários benefícios. Vários benefícios. Até que chegou a última vez que ele foi com o Divaldo, eles estavam entrando, uma criança correu para ele e abraçou. Aí ele falou assim, a criança falou assim, tio, lá em casa a gente ora toda noite pelo senhor. E o câncer dele desapareceu. Veja só, aquele abraço daquela criança, poxa, a felicidade. Ele tinha tudo, tinha poder, mas o poder dele não se transformou em felicidade. Tinha poder, mandava, despedia, contratava, fazia, acontecia. Mas quando ele faz o bem para os outros, ele começa a sentir uma felicidade. Né? É isso aí. Vamos seguir aí? Deixa eu ver quem que eu vou pedir. Lourdinha, pode ler? Posso. Começa do Auscultando-nos? Tá. Auscultando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos às arguições íntimas. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres, entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. A alma caída em vibrações desarmônicas, pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos. Inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam,
arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem. Ih, me perdi. Desculpa. Eu fiz você se perder. Não me achei, já me achei. Se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. Bom, tá bom. Tá. Ok. Oi, Então, nós somos criados, né, simples e ignorantes. Então, a gente tem livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. E a gente pode muito bem escolher só o bem, né? A gente não tem que escolher em momento nenhum o mal. Mas alguma dessas inteligências, algum desses espíritos, eles optam por fazer, enfim, errar, fazer coisas erradas, escolhendo o mal. E daí eles vão se comprometendo cada vez mais, né? E é uma coisa que você falou, o caminho do mal não é fácil, ele é muito mais difícil, né? Eu acho que é difícil quando você faz o mal, porque eu acho que, tudo bem, alguns não têm remorso, mas muitos sentem uma coisa ruim, porque eu não acredito que você tenha paz fazendo mal. Então, eles já vivem uma coisa ruim, já é ruim quando está fazendo mal, e depois, para resgatar o mal, é muito difícil, tem várias expiações, provas e tudo. Então, é um caminho só de sofrimento, quem opta só pelo mal. E, claro, um dia vai tentar se reajustar, né? Mas alonga um caminho, quer dizer, e aqui fala que eles não têm condições de ir para o céu, o caminho ao céu, né? Porque eles têm muito ainda que espiar na Terra até conseguir, né, se liberar desse mal e conseguir subir aos mundos superiores. E fala também que eles se afinam das emanações e vidas inferiores, então eles estão muito ligados ainda, porque eles são grosseiros, ainda tem um perispírito grosseiro, sim, e materialistas, então eles precisam, né, às vezes até de alimentos, eles consomem aquelas emanações de alimentos e tudo, bebida, cigarro, outros prazeres, então eles estão muito ligados, assim como nós estamos ainda, as coisas da Terra. É isso. Eu queria fazer umas perguntas. O que é um caminho? Oi? O que é um caminho? Um caminho é como se fosse um lugar que você segue, um destino. Não, um caminho é uma coisa que vai levar a algum lugar, né? Sim. O mal é um caminho? Não, ele não leva a lugar nenhum, ele leva a sofrimento e dor. Ou seja, o mal significa andar em círculos. Isso. Tendendo a descer vibratoriamente. Quer dizer, o caminho mesmo é o que leva a um lugar, não é o que permanece no mesmo lugar. Né? Ali é um rodando em círculos, não sai do lugar, né? Fica nessas condições. O caminho é o que leva a Deus, é um caminho único. Ele diz que a coisa é tão antiga, essas colônias são tão antigas, que ele diz assim, ó, quer dizer, a existência de colônias perturbadoras, né, devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. Ou seja,
causa dessas colônias é a insubmissão e a indisciplina. Que é rebeldia, né, Vanderlei? É rebeldia, isso É aquela mesmo. questão 117, que outro dia teve lá no ESG, né? Exatamente, Salete. E é por conta do orgulho. É. Porque o orgulho ele vai dificultar você ser submisso. É interessante, você fica insubmisso à lei de Deus que te liberta, mas fica submisso à matéria que o escraviza. Não é verdade? Então, é uma coisa muito interessante, né? É contraditório para o espírito. Eu não quero me submeter ao que me torna feliz. Eu quero me submeter ao que me faz infeliz. Muito inteligente, né? E a indisciplina. E aí argumenta-se, né, em termos de liberdade, que para você se submeter à lei de Deus, você tem que se disciplinar no esforço de vencer as tendências inferiores, porque elas não desaparecem por força intelectual, é por vontade. Você tem uma vontade de fazer o que você tem tendência de fazer e tem que ter uma vontade que mude essa vontade. É uma briga, né? Então, isso requer disciplina. E a pessoa confunde liberdade com indisciplina. Deus deixa a criatura livre. Não, você é livre, faz o que quer. Agora, você não pode querer fazer as coisas erradas e ser feliz. Você não pode querer gerar as trevas, viver nas sombras e querer ser feliz. Não funciona assim. Ah, mas eu queria que fosse assim. Bom, quando você for Deus, você faz assim, né? Então a gente tem que ter o entendimento de que a felicidade significa submissão à lei de Deus. Quando fala submissão, parece que é uma coisa que diminui você. Não. A submissão à lei de Deus exalta a criatura, né? A disciplina ilumina a pessoa, a disciplina no bem, né? Insubmissão. Parece que você se submeter a Deus é uma coisa, assim, muito desagradável, muito contrária ao amor próprio, né? Ao orgulho. Assim, não é possível me submeter a Deus. Mas bom mesmo é eu me submeter a um espírito terrível das trevas. Eu me submeter a quem tem ódio. Puxa, que coisa, que troca lucrativa, né? E Deus, quando nos coloca uma lei, falei, olha, a lei é simplesmente aqui, olha, você quer ser feliz? Vai por aqui, esse é o caminho. Não, eu quero ser feliz indo por aqui. Mas isso aí não vai dar em lugar nenhum. Entendeu? Então a gente vê que a base de tudo são duas coisas importantes, né? Quer dizer, se nós pudéssemos dizer a base dos princípios fundamentais do Espiritismo, o fundamental mesmo é a existência de Deus. A gente entendendo o ser que é Deus,
compreendendo relativamente, dentro da nossa ignorância, compreendendo um pouco sobre Deus, com base naqueles espíritos que são luminosos, como Jesus, nós vamos dar uma diretriz diferente para a nossa vida. E outra coisa que é decorrente dessa existência de Deus é o ser imortal que nós somos. E aí a gente entende que Deus é um Pai, que Ele nos ama e que nos faz o grande benefício de nos deixar livres para agir e responsáveis pelos nossos atos em função da liberdade que temos. Se você é livre, você é responsável pelo que faz. E quanto mais eu conheço, mais livre eu sou. Então, eu não sou livre porque faço o que eu quero. Eu sou livre porque eu sei. Quem não sabe não tem escolha. Quem não conhece não pode escolher. Eu vou por aqui ou por aqui? Faço isso ou faço aquilo? Não sei. Não sou livre. Então, é um pai que ama e que nos coloca... você escolheu isso? Bom, você quer ser feliz? Então, vai enfrentar as consequências do que você fez. Tá bom? E eu vou te amparar, vou te dar força, te sustentar. Você luta bastante. Por isso que ele fala, a alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade, ou seja, eu aprendi, posso escolher e escolhi mal. Precisa tecer os fios do reajustamento próprio. Aí, meu filho, fazer coisa errada é mole, né? Agora, tecer os fios do reajustamento próprio, aí é outra história. Então, a pessoa pensa que vai fazer e que não vai ter consequência. A gente até costuma chamar as pessoas de fulano é um irresponsável, olha o que ele fez. Não existe irresponsável. Existem pessoas que pensam que são irresponsáveis, mas não são. Quer dizer, nós não somos irresponsáveis. Nós podemos dizer que nós somos inimigos de nós mesmos, né? Tecer os fios do reajustamento próprio. E milhões, não é pouca gente não, hein? Milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço. Ociosos e impenitentes, quer dizer, preguiça. Que para você mudar, reajustar, dá trabalho, né? Dá trabalho. A gente sabe que é difícil a gente mudar o nosso temperamento. Modificar as coisas que nós costumamos fazer é difícil. Milhões de se recusam a semelhantes ociosos e impenitentes. Quer dizer, eu não quero saber, não vou atender. E aí, o que ocorre? Alongam o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos. O que é um labirinto? É andar em círculo, né? O labirinto é um lugar que não tem saída. Esse é o caminho do mal. Caminho? O caminho do mal é um labirinto. Você se enrola, só tem um jeito de você sair do labirinto. Subindo, indo para cima, né? Porque caminhando ali você não acha saída, não tem saída ali. Só nas revistinhas em quadrinhos que tem saída. A única saída que tem quando você entra nesse labirinto é subir.
em que muitas vezes se perdem por séculos. Séculos. Inabilitados para jogar. Fala aí. Não, eu estou pensando aqui que esse pedacinho que a gente está aqui, desde o tais colônias perturbadoras, interessante. Eu não sei se o que eu vou dizer foi óbvio para vocês o tempo todo, mas para mim agora me deu uma luz assim. Eu fui até ver a questão 132 aqui, do objetivo da nossa reencarnação, né? Então, como é que é bendita a possibilidade da gente vir? Porque, olha, nós estamos entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. Talvez a gente esteja repetindo em algumas áreas ou em muitas, né? Essa postura. E é imprescindível renascer para mudar esse padrão de comportamento. E o outro lá, embaixo, que você destacou, a questão pelo abuso da liberdade de conversa, precisa tecer os fios do reajustamento próprio. Né? Então, as experiências difíceis, aquela exagração, aquelas situações que nós mesmos criamos e que a gente agora precisa tecer para se reajustar, se deparar com isso de novo, para reajustar o que um dia a gente lesou, né? Não sei, porque apareceu entender isso daí é compreender um pouco também o objetivo da nossa vida aqui, o valor da reencarnação, né? É isso mesmo. Em cima do que a Sarah está falando, você falou aí que há um labirinto, né? E eu fico imaginando um labirinto, mas um labirinto com uma esfera para baixo. Às vezes, esses espíritos... E a gente vê como que é fato que a pessoa vai ter que refazer os caminhos. Não é fácil, não vai ser fácil. E dependendo dos equívocos que a pessoa tenha cometido, os reajustes não vão ser tão simples assim. Isso não faria com que as pessoas elas não desanimassem ou pelo menos se acovardassem para retomar o caminho de volta? Isso seria válido, Sônia, se elas estivessem abandonadas. Mas nessas regiões, o amparo superior dos espíritos a serviço do Cristo são incansáveis. Eles não estão lá no labirinto perdidos. Eles estão perdidos, mas não estão abandonados. Que os espíritos superiores descem até lá e levantam. E te lembra do Sexo e Destino? O irmão Félix, ele faz referência a um espírito que foi buscá-lo lá nos buracos, né? Nas trevas, e o levantou. Então, esse amparo nunca desapareceu, nunca faltou, nunca falta. Então, se eles desanimam, é porque são ociosos. Não é por falta de amparo. Que a tarefa dos espíritos, a felicidade dos espíritos superiores é medida pela capacidade e pela realização do esforço de levantar os caídos. Isso é uma coisa permanente que a gente vê nas obras espíritas. A própria Alcione desce das esferas elevadíssimas, reencarna para levantar um ente querido que está nas sombras, nas trevas, inteligente, conhecedor do Evangelho, né? E por aí vai. Peraí. Oi.
Então, a gente percebe, então, nesse caso, que os espíritos superiores, eles nos levantam, mas não andam por nós, né? Não, eles levantam, eles estendem a mão. Se a gente não quiser sair, eles não levam. Quem tem que caminhar somos nós, né? Somos nós. O esforço que eles fazem, eles descem para nos ajudar a levantar. Agora, a gente é que tem que se levantar. É o esforço pessoal. É isso mesmo. Essa questão que eu estava vendo da liberdade, pelo que eu entendi e entendo, então, quanto mais a gente segue as leis de Deus, mais livre nós somos. Porque quanto mais contra a gente vai, mais a gente se aprisiona nas coisas que vão nos colocar no labirinto. Né? É verdade. Então, quando a pessoa fala, não, eu quero ser livre, então o que Jesus me traz, o que a religião traz é para a gente deixar de fazer certas coisas. Não, mas eu quero ser livre. Na verdade, você não está querendo ser livre. Você está se entregando àquela insubmissão e àquela indisciplina para entrar nesse labirinto. Né? Porque a pessoa que fala isso, o que ela quer fazer? Ela quer fazer o que as tendências inferiores dela mandam fazer. Então, ela está submetida às tendências inferiores. Agora, quando você se submete à lei de Deus, você está se submetendo a um processo de libertação dessas tendências inferiores. É o crescimento, né? É isso mesmo. Quanto mais a gente se submete à lei de Deus, mais livres nós ficamos. Porque se nós não agimos de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus, nós vamos ficar presos para reajustar o que fizemos, porque aquilo não está certo, né? Legal. Achei legal isso que você colocou, André. Muito bom. Então tem que fazer esforço, né? E Jesus avisou isso, né? Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, como diz o Lucas, dia a dia, e siga-me. Só por hoje. Tem que ter coragem, né? Dia a dia. Levanta, bota o sapato, bota a calça, bota a roupa, pega a cruz, bota no ombro e vai em frente. Pode até esquecer o celular, mas a cruz não vai esquecer, né? Vai colocar lá no... Acho que acaba. Ih, caramba. Eu fiquei na dúvida se é 13h30 ou 4h. É 3h30, mas ele está querendo aumentar, assim, em nome da liberdade, até às 4, né? Vamos parar aqui. Com a jornada imediata. Certo. Inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu. Onde é que está o céu? Dentro de nós. Está dentro de nós, né? Rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores, ó, as tendências aí, ó, em que se afinam ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto isso sob seu jugo. Olha, veja só, eles querem ter o poder sobre a Terra, sobre os que estão encarnados. Eles não querem ter o poder de iluminação. Poxa,
é mais fácil eu submeter esse pessoal fraco do que eu submeter a mim mesmo. Né? Mas nós vamos voltar semana que vem nisso aqui, porque se fosse um jogo de xadrez, já teria tocado aquela campainhazinha, né? Aí a gente volta nesse ponto aí. Mas está muito legal esse material, não está não? Esse livro é muito bom, muito bom. Parece mentira, né? Isso aí parece ficção, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Voou. É isso aí. Eu estava pensando exatamente isso também, sabe? Parece que isso é uma obra de ficção, né? De que isso não existe, mas existe, né? Existe a dura realidade, né? A dura realidade. Agora, a gente vê assim, o que, eu só queria colocar como que o Espiritismo abre a nossa visão. Né? A visão que ele abre é impressionante. A visão sobre nós mesmos, sobre o mundo que nós construímos, sobre a vida espiritual, é um negócio muito legal. Então, nós vamos encerrar. Eu vou... Vera, você quer pedir a quem para fazer a prece? Deixe-me ver. Vera os nomes aí. Vera vai escolher quem vai ter a honra de fazer a nossa prece. Eu acho que eu vou... Peraí, deixa eu ver os nomes. Sheila Cardoso. Sheila Cardoso? Sheila. Zino. Carrozino. Isso. Então, vamos, nesse momento, mais uma vez, felizes, pedir a Jesus, nosso Mestre querido, que nos ajude, nos auxilie sempre para que nós possamos receber, Senhor, todas essas intuições, daquilo que vem de Ti, dos Teus ensinamentos, para que os nossos corações, Senhor, se encham de compaixão, se encham, Senhor, dessa luz, para que possamos seguir, Senhor, mais seguros, mais confiantes em Ti, em tudo aquilo que trouxeste através dos benfeitores espirituais nessa santa doutrina que tanto nos ajuda, Jesus. Obrigada mais uma vez. Envolve os trabalhos que, com certeza, do Grupo Boa Nova, agremiação, irão continuar. E envolva, Senhor, a todos encarnados e desencarnados que estão ainda em sofrimento, em desajuste, para que possam, Senhor, receber também essas vibrações de harmonia, de equilíbrio, para que possam, Senhor, com o tempo, transformar-se em criaturas e fazermos um mundo melhor. Muito obrigada mais uma vez e abençoe, Senhor, a este grupo querido. Graças a Deus. Graças a Deus. Então tá bom, pessoal. Muito bom, muito gostoso estar aqui. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau. Bom final de semana.